A Defensoria Pública do Paraná anunciou o fechamento da sede aqui em Paranaguá. A decisão prejudica centenas de pessoas que têm processos ativos através da Defensoria. Veja isso na reportagem do Pierre Andrade. O Erundi se espantou quando, ao tentar entrar na Defensoria Pública de Paranaguá, encontrou tudo fechado. Ele descobriu dessa forma que, a partir de agora, essa é uma cena que irá se repetir diariamente. Devido a uma determinação da Defensoria Pública do Paraná, a sede de Paranaguá teve o seu trabalho encerrado. Os assessores e estagiários que atuavam no local foram exonerados no início dessa semana. Ainda assim, todos eles continuaram os trabalhos, mesmo após perderem os seus empregos, devido à demanda e para não deixar a população sem o serviço de uma hora para outra. Entretanto, nada poderão fazer a partir de segunda-feira, o que preocupa o próprio Erundi. Agora com a defensoria aqui fica mais difícil, não tem nem como correr, tem que pagar advogado, no caso quem não tem condições, fica mais complicado, entendeu? A Defensoria é uma instituição pública que presta assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar pelo serviço. Além disso, também atua com assistência social, emissão de ofícios, como certidão de nascimento, de casamento, ações judiciais na área de família, atuação em causas coletivas, entre outros serviços. Sem a sede de Paranaguá, os moradores da maior cidade do litoral paranaense deixam de ter acesso a esses serviços de maneira gratuita. Tirar um serviço como a Defensoria Pública em Paranaguá traz um prejuízo enorme, porque em Paranaguá nós estamos tratando de uma cidade com grande população hipossuficiente. O que acontece? O judiciário sozinho, sem o auxílio da Defensoria Pública, ele não consegue desafogar esses atendimentos. Fica uma situação muito complicada, ainda mais quando se trata de um órgão, de uma sede de um órgão que já está estabelecida há quase 3 anos e já integrou o judiciário de Paranaguá. Então é uma perda muito grande para a população. Quem também sofreu na pele essa perda foi o Johnny. Desempregado e sem os documentos, precisa do RG para arrumar um serviço. Agora, sem a Defensoria, não sabe como fazer para voltar a ter em mãos a carteira de identidade. A gente vem aqui para fazer os documentos, porque a gente não pode, minha mãe não pode também, né? E a gente fica frustrado, né? Porque é uma vergonha, né, para a cidade, né? Uma cidade tão grande igual a nossa, uma cidade tão boa, e a gente chegar aqui e dar de cara na porta é complicado, a gente paga imposto, a gente paga tudo. Então é difícil, cara, é difícil, realmente é uma vergonha, né? Antes, a Defensoria Pública de Paranaguá contava com 3 defensores. Uma saiu através da licença maternidade e o outro pediu transferência. O terceiro foi transferido pela Defensoria para a sede na capital do estado. Durante 3 meses, ele ainda atuou à distância. Trabalho esse que foi interrompido nessa semana com o fechamento do local. Moradores da cidade reclamaram da decisão. E qual a necessidade do fechamento da Defensoria Pública de Paranaguá? Qual o motivo? Entendeu? Sendo que todos que venham aqui são bem tratados. A gente não entende. Governador, qual a necessidade do senhor tirar a nossa Defensoria Pública? E qual a necessidade de deixar nossos moradores que utilizam isso a ver navio? São famílias que precisam desse serviço, gente, vamos olhar mais. São famílias em situação de vulnerabilidade, são famílias que não têm como tirar do bolso para fazer um documento, para pagar um advogado. Então, assim, sinceramente, eu estou assim, Paranaguá está virando uma cidade sem lei. Para tentar mudar o cenário, alguns moradores estão recolhendo assinaturas em um baixo-assinado. O documento será enviado para os gestores da Defensoria Pública. A gente está aqui com os abaixo-assinados, como você viu, estamos lutando. Eu tenho várias amigas. Eu só pergunto, como todo mundo perguntou, Beto Richa, como vai ficar a Defensoria? A gente vai ficar à mercê, a população não foi avisada, como que vai ficar os processos, quem que vai cuidar disso? Antes de ser fechada, a Defensoria Pública de Paranaguá atuava em 829 casos ativos. Apenas nessa sexta, o órgão participará de 54 audiências. Por meio de nota, a direção da Defensoria Pública do Paraná informou que no caso de Paranaguá, a decisão foi da gestão anterior e que não houve condicionamento da efetivação da remoção à chegada de um novo defensor público na sede. E a importância da Defensoria Pública é o assunto da nossa entrevista de hoje. Muito bem, estamos aqui recebendo o Dr. Bruno Cortez, ele que, além de advogado, é o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do ISUPAR, da Universidade, do Instituto Superior
do Litoral Isupar. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador qual é a função da Defensoria Pública, do defensor público. Pois não, eu agradeço o convite. É realmente muito importante tratar da Defensoria Pública, né, que é uma instituição essencial à justiça, uma instituição permanente, cuja criação já estava prevista desde 1988 na nossa Constituição Federal, mas que no estado do Paraná só foi regulamentada em 2011. E ainda assim a duras penas, com poucos defensores, apenas na região de Curitiba, né? Até que em 2013 o Supremo Tribunal Federal determinou que o estado do Paraná, sob uma pena de multas altíssimas, instalasse a defensoria em todas as regiões do estado para que a população carente fosse atendida, não apenas na capital, mas também no interior, que é onde se situam as pessoas com menor poder aquisitivo. Portanto, a defensoria exerce um papel extremamente importante para a garantia, para a promoção de interesses coletivos e interesses individuais da população mais carente. E esta situação que está se passando em Paranaguá é realmente bastante lamentável, porque, veja, a Associação Nacional dos Defensores Públicos estima que é necessária a existência de, em média, um defensor para cada 10 mil habitantes hipossuficientes. A região do litoral do Paraná, digamos, tem um pouco mais de 200 mil habitantes, portanto, em média, seriam necessários pelo menos 20 defensores públicos para atender a região do nosso litoral. E o que nós temos aí, a notícia que surgiu, foi que nenhum sequer ficará para atender nem em Paranaguá, nem nas demais cidades litorâneas. Um pouco pior, a nossa população litoral é maior que 200 mil, chega a bater 300 mil, mas é como o doutor disse, essa necessidade, porque há uma grande parcela da população que não tem recursos para pagar os honorários dos advogados. Não é justo que se obriguem advogados a trabalhar de graça, são profissionais como qualquer outros, né, que precisam se sustentar. Por isso, o Estado cria defensores públicos para estarem à disposição da população mais pobre para defender os interesses dessa população. Né? Sem dúvida, Alceu. E veja, desde 2004, a Constituição garante a autonomia financeira e administrativa das defensorias públicas. E eu trago um dado comparativo para que os telespectadores entendam a situação financeira em que se encontra a nossa Defensoria Pública do Paraná. Pra você ter ideia, o orçamento de 2017 da Defensoria, né, as despesas correntes, foram em cerca de 50 milhões. Ao passo que outros órgãos, importantes também, mas, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado teve um orçamento de 500 milhões. Veja a disparidade. Óbvio, a alegação é de que não há orçamento, mas é preciso que haja essa equalização, porque, do contrário, a população que mais precisa vai ficar desassistida. E mais, em 2014, houve uma nova emenda constitucional, a Emenda Constitucional 80, que estabeleceu a obrigatoriedade de que, em 8 anos, contando de 2014, né, portanto, até 2022, a Constituição obriga que todas as unidades jurisdicionais, ou seja, todas as comarcas dos estados, tenham pelo menos um defensor público. E veja, estamos em 2017, desde 2014 já se passaram alguns anos, e ao invés de a gente concretizar o mandamento constitucional, aumentar o número de defensores, a gente está regredindo, ou seja, há um retrocesso social, de modo que estamos mais uma vez descumprindo os ditames constitucionais e assim inviabilizando o acesso à justiça para aqueles que mais necessitam. É verdade. E, doutor, assim, para a gente encerrar, se o governo do Estado não voltar atrás dessa ideia de fechar a Defensoria Pública, aliás, a justificativa é porque a primeira defensora está em licença maternidade, o segundo pediu remoção e o terceiro foi trabalhar na sede em Curitiba. E a coordenação, a direção da Defensoria Pública não viu isso? Que não podia, quando o último pediu para sair, dissesse, não dá para sair até que venha um substituto. Isso se faz em Defensoria Pública, em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, é questão até de bom senso. E se permanecer isso, doutor, será muito prejudicial aqui para a população do litoral paranaense, de Paranaguá em especial? Olha, sem dúvida, Alceu. Veja, existe a figura do defensor dativo, que é aquele nomeado pelo juízo, não é? E remunerado pelos Esse não é defensor, públicos, né? Que não é defensor público e que não exerce ali a atividade pública por excelência. Eu mesmo advogo de forma dativa, às vezes até pro bono, como a gente chama, não é? Ou seja, de forma
gratuita, às vezes voluntária, mas isso por si só, o direito à assistência jurídica não pode ser uma mera, né, uma assistência sem garantia, sem oficialidade, não é? Não pode ser algo que o Estado dá de forma como se fosse uma favores, caridade, né? como se fosse uma espécie de caridade. Não é caridade coisa alguma, não é? É um direito constitucional. Ainda que existam algumas instituições que auxiliam a Defensoria Pública, como é o caso do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Zupar, né, da qual eu sou o coordenador, por mais que existam essas instituições, elas auxiliam, elas não substituem o papel da Defensoria. Portanto, é de extrema importância, né, que o Conselho Superior da Defensoria Pública e que o governo do Estado eles se reúnam e cheguem a um consenso, a fim de que a nossa população litorânea realmente tenha um direito real à assistência judiciária, não é? Jurídica, integral e gratuita. Dr. Bruno Cortes, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do ISUPAR, muito obrigado por atender o nosso convite e trazer esses esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Eu que agradeço e aproveito para mandar um abraço a todos os meus alunos do 4º e do 6º período da Faculdade ISUPAR. Manda um abraço e dá um 10 para eles. Né? Opa, tá bom? Um abraço, Bruno. Obrigado, viu? Felicidades.